Antes de entrarmos no assunto deste vídeo, vamos fazer uma consideração muito importante para tranquilizar os religiosos. Sabemos que os religiosos foram treinados para se sentirem ameaçados por qualquer coisa que seja capaz de despertá-los do transe. Então, o mais natural é que vejam o tema do vídeo como um confronto, uma guerra, uma ameaça física por parte daqueles a quem eles aprenderam a ver como inimigos mortais. Porém, o vídeo não se trata de uma ameaça ao religioso, mas à religião. Sabemos que os religiosos, em sua grande maioria, são apenas vítimas dessa doença. O que vamos defender neste vídeo é o combate à religiosidade, à religião, não ao direito do indivíduo religioso de continuar na loucura. Podem ficar tranquilos que isso não se trata de um vídeo para inflamar uma perseguição ou uma retaliação aos crentes. Estamos tentando justamente combater isso. Não queremos agir como religiosos. Esclarecido este ponto fundamental, podemos ir à tese central. Não basta ser ateu, é preciso ser antirreligioso. O ateísmo passivo é uma posição perfeitamente compreensível e, para muitos, um ponto de chegada confortável. É o simples reconhecimento da falta de evidências para a existência de qualquer Deus. O ateu passivo diz: "Eu não acredito. Mas o que você faz na sua igreja é problema seu. Viva e deixe viver." É uma postura de neutralidade ideológica, de distanciamento. Ela trata a religião como um hobby inofensivo, como colecionar selos ou torcer para um time de futebol. Desde que não interfira na vida dele, o ateu passivo não vê razão para confronto. O antirreligioso, por outro lado, é alguém que deu um passo adiante. O antirreligioso é um ateu que não apenas concluiu que os deuses são imaginários, mas que também analisou o impacto da crença nesses deuses e concluiu que ela é, em seu balanço final, profundamente prejudicial para a humanidade. O antirreligioso entende que a religião não é um hobby inofensivo. É um sistema de ideias que tem consequências reais, tangíveis e, na maioria das vezes, negativas. A postura de viva e deixe viver do ateísmo passivo falha por uma razão simples. A religião não vive e deixa viver. Por sua própria natureza, a maioria das grandes religiões é expansionista, intervencionista e totalizante. Elas não fazem afirmações modestas sobre o mundo. Elas fazem afirmações absolutas sobre a totalidade da realidade, da moralidade, da história e do futuro do cosmos. E, crucialmente, elas buscam impor essas afirmações a todos, crentes ou não. O ateu passivo que diz "não me incomode" e "eu não te incomodo" é como um não fumante sentado em um restaurante minúsculo e fechado, dizendo ao fumante na mesa ao lado: "Tudo bem você fumar desde que jogue a fumaça só para cima." Não funciona. A fumaça do dogma religioso preenche o ar que todos respiramos. Ela se infiltra em nossas leis, em nossas escolas, em nossos hospitais e em nossos quartos. Ser um ateu passivo é estar satisfeito em apenas não fumar, enquanto se recusa a pedir ao fumante que apague o cigarro que está intoxicando a todos. Ser antirreligioso é reconhecer que a fumaça é tóxica, é entender que a crença em si e os sistemas que a promovem são uma fonte de dano. A crítica antirreligiosa não é uma questão de intolerância com a fé alheia, é uma questão de oposição ativa a um sistema que causa sofrimento. É uma postura humanista que valoriza a razão, a evidência e o bem-estar humano acima da reverência a dogmas antigos. O primeiro e mais fundamental dano que a religião causa, o seu pecado original, é o seu ataque direto à nossa ferramenta mais preciosa de sobrevivência, a razão. A religião é o único campo do esforço humano onde a fé, definida como crença firme na ausência de evidências, ou mesmo diante de evidências contrárias, é celebrada como a maior das virtudes. Em qualquer outra área da vida, chamaríamos isso de credulidade, de teimosia ou de delírio.
Se alguém investisse todas as suas economias em um negócio sem nenhuma prova de que ele funciona, apenas por fé, nós o chamaríamos de tolo. Se um médico prescrevesse um tratamento baseado puramente na fé de que ele funciona, ignorando os estudos científicos, ele teria sua licença cassada por negligência. No entanto, a religião pega esse exato processo mental defeituoso, o rebatiza de fé ou piedade e o coloca em um pedestal. Ela ensina as pessoas desde a infância que não há problema em acreditar em coisas extraordinárias, anjos, demônios, ressurreições, paraísos, sem nenhuma evidência extraordinária. Pior, ela ensina que questionar essas crenças é um pecado, um sinal de arrogância ou de corrupção moral. Esse curto-circuito do pensamento crítico é a doença central da qual os crentes são vítimas. E essa doença não fica contida na igreja. Um cérebro que foi treinado por décadas a aceitar o absurdo porque uma autoridade, um padre, um pastor, um livro antigo, disse que era verdade, não desliga essa programação quando sai do culto. É um cérebro permanentemente vulnerável. É por isso que vemos uma sobreposição tão grande entre o fundamentalismo religioso e a crença em teorias da conspiração, a negação da ciência, seja sobre vacinas, aquecimento global ou a idade da Terra, e a suscetibilidade a demagogos políticos. A religião não ensina o que pensar. Ela ensina como não pensar. Ela ensina que a sensação de certeza interna, a fé, é um guia mais confiável para a verdade do que a evidência externa e o consenso de especialistas. Uma vez que você aceita essa premissa desastrosa, você está indefeso. Você se torna presa fácil para qualquer um que saiba explorar seus medos e oferecer certezas fáceis. O antirreligioso combate a religião, porque ela é, fundamentalmente, um programa de treinamento em massa para a irracionalidade. O segundo grande dano é a terceirização da moralidade. A religião adora se posicionar como a única guardiã da moral, a fonte de todo o bem. Mas isso é uma farsa. O que a religião faz é substituir a moralidade humana inata, a empatia, a reciprocidade, a compaixão e o raciocínio sobre as consequências de nossos atos, por um sistema de obediência a comandos divinos. Isso é perigoso por duas razões. Primeiro, porque transforma a moralidade em algo arbitrário. Bom, deixa de significar aquilo que promove o bem-estar e reduz o sofrimento, e passa a significar aquilo que Deus quer. Se Deus, como descrito em livros antigos, quer que você mate infiéis, apedreje homossexuais, subjugue mulheres ou cometa genocídio, esses atos se tornam, por definição, bons. A religião dá a pessoas boas uma permissão divina para fazer coisas terríveis, convencidas de que estão sendo virtuosas. Segundo, ela impede o progresso moral. Nossa moralidade evoluiu. Nós, como sociedade, superamos a escravidão, o racismo institucionalizado e o sexismo legal. Não por causa da religião, mas apesar dela. A religião, por sua natureza dogmática, congela a moralidade em um ponto específico da história, geralmente na Idade do Bronze ou na Idade Média. Os textos sagrados estão repletos de comandos bárbaros que tivemos de superar. O ateu passivo pode ignorar isso, mas o antirreligioso entende que a religião age como uma âncora, um peso morto que tenta impedir a sociedade de avançar em direção a uma ética mais compassiva e inclusiva. O antirreligioso vê a homofobia, o sexismo, o racismo e a violência cometida em nome de Deus, não como distorções da religião verdadeira, mas como a aplicação lógica da moralidade baseada em comandos divinos. Se você acredita que um livro antigo é a palavra literal de Deus, você é forçado a defender o indefensável. O antirreligioso combate a religião porque ela envenena a fonte da moralidade, substituindo a empatia humana pela obediência cega. Ser um ateu passivo é, portanto, uma posição de privilégio.
É a posição de alguém que talvez não seja pessoalmente afetado pela fumaça tóxica da religião. Mas o antirreligioso não consegue ignorar as vítimas. Ele não consegue ignorar a criança gay sendo expulsa de casa, a mulher forçada a carregar uma gravidez indesejada por causa de leis teocráticas, o paciente com AIDS na África que morre porque a Igreja Católica disse que preservativos são pecaminosos. O ateu passivo vê a religião como uma crença. O antirreligioso a vê como um sistema que produz vítimas. E quando se vê a vítima, a neutralidade se torna cumplicidade. A neutralidade do ateísmo passivo se desfaz completamente quando saímos da crítica filosófica e entramos na arena da vida real, a política, a lei e o poder. A postura de viva e deixe viver só funciona se ambas as partes concordarem com ela. A religião institucionalizada, historicamente e atualmente, recusa-se a fazê-lo. Ela não está satisfeita em ocupar o espaço privado da consciência de seus fiéis. Ela busca, por sua própria natureza, controlar o espaço público, o governo e a legislação. O antirreligioso entende que o combate à religião não é apenas um debate intelectual. É uma batalha política pela preservação da liberdade e da razão na esfera pública. É aqui que o dano da religião deixa de ser abstrato e se torna uma ameaça direta e concreta à autonomia de todos, incluindo o ateu passivo. A religião organizada funciona como o mais poderoso lobby do mundo para a implementação de leis baseadas não em evidências, não no bem-estar público, mas em dogmas de 2000 anos. Pensemos na guerra contra a autonomia corporal das mulheres. A oposição feroz ao direito ao aborto não é, em sua vasta maioria, baseada em um argumento científico ou secular sobre o início da personalidade. É um argumento puramente teológico, baseado na ideia de que um ser divino infunde uma alma no momento da concepção. Os legisladores religiosos, portanto, não estão legislando com base na realidade, mas com base em sua metafísica particular. Eles estão forçando uma mulher não crente ou de uma fé diferente a submeter seu corpo e sua vida a um dogma teológico que ela não compartilha. O ateu passivo pode dizer, não é problema meu, até que seja sua parceira, sua filha ou ele mesmo, no caso de leis que afetam procedimentos médicos, sendo prejudicado. O antirreligioso combate a religião porque ela busca policiar os úteros e os corpos de cidadãos livres. Pensemos na guerra contra os direitos LGBTQIA+. Não existe um único argumento secular coerente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os argumentos sobre tradição são falácias de apelo ao passado, e os argumentos sobre procriação, que excluiriam casais heterossexuais inférteis, são desonestos. A única verdadeira e fundamental oposição ao casamento igualitário e aos direitos trans vem da religião. É a interpretação de versículos antigos que motiva a discriminação, a negação de direitos e a retórica odiosa que leva a crimes de ódio. Quando um político vota contra a igualdade, ele não está fazendo uma análise sociológica. Ele está impondo sua interpretação do Levítico a toda a população. O antirreligioso combate a religião porque ela é a principal fonte de combustível para o preconceito e a principal barreira para a igualdade de direitos civis. Pensemos na guerra contra a educação e a ciência. A religião tem um interesse velado em manter a população o menos informada possível sobre a realidade. Por isso, vemos a pressão constante para inserir o criacionismo e o design inteligente nas aulas de biologia para minar a teoria da evolução. A evolução não é apenas uma teoria científica, é um fato que destrói fundamentalmente a narrativa do Gênesis e a ideia de que os humanos são uma criação especial separada dos outros animais.
A religião combate a evolução não porque ela seja cientificamente fraca, mas porque ela é teologicamente perigosa. O antirreligioso combate a religião porque ela sabota ativamente a educação científica, preferindo manter as crianças na ignorância a arriscar que elas descubram a verdade. A religião também drena uma quantidade colossal de recursos da sociedade. Pense nas vastas fortunas acumuladas por instituições religiosas, que são, em quase todos os países, isentas de impostos. Bilhões, se não trilhões de dólares em propriedades, investimentos e doações são sugados da economia produtiva e trancados em um sistema que não produz bens tangíveis, não paga impostos e muitas vezes usa esse dinheiro para fazer mais lobby político e construir templos mais extravagantes. O ateu passivo paga seus impostos e assiste calado, enquanto uma parte da riqueza social que poderia financiar hospitais, escolas e pesquisas científicas é desviada para sustentar uma infraestrutura de superstição. O antirreligioso vê essa isenção de impostos como um subsídio estatal injustificável para a promoção da irracionalidade e exige que essas corporações paguem sua parte justa. Este é o ponto onde o ateu passivo precisa acordar. Você pode não acreditar em Deus, mas o político que escreve suas leis acredita. E ele acredita que seu livro sagrado lhe dá o direito de controlar sua vida sexual, suas decisões médicas, o currículo escolar de seus filhos e como seu dinheiro de impostos é gasto. A neutralidade, neste contexto, não é uma opção, é uma rendição. É crucial, neste ponto, retornar ao nosso aviso inicial. Combater a religião, ser antirreligioso, não significa agir como os religiosos. Este é o erro que muitos críticos cometem e que os próprios religiosos adoram apontar. Quando a religião combate uma ideia dissidente, ela usa coerção. Ela usa leis de blasfêmia, excomunhão, ostracismo social, ameaças de danação eterna e, historicamente, a tortura e a fogueira. O objetivo da religião é silenciar a oposição e forçar a conformidade. O objetivo do antirreligioso não é silenciar, mas vencer no livre mercado de ideias. O antirreligioso não quer criar um Estado ateu autoritário que proíba as pessoas de rezar, como os regimes comunistas tentaram fazer. Isso seria apenas trocar um dogma por outro, usar os mesmos métodos de coerção da religião. O verdadeiro combate antirreligioso é o combate pela secularização. Ser antirreligioso significa lutar por um muro de separação absoluto entre igreja e Estado. Significa que o governo não pode financiar instituições religiosas, não pode basear leis em textos sagrados e não pode dar privilégios a nenhuma fé. A religião deve ser tratada como qualquer outra organização privada. Ser antirreligioso significa combater com as armas da razão. Significa expor publicamente a irracionalidade das crenças. Significa usar a crítica histórica para mostrar que os livros sagrados são falíveis. Usar a ciência para mostrar que o universo não precisa de um criador e usar a filosofia para mostrar que a moralidade não precisa de Deus. Significa usar a sátira e o humor para perfurar o balão de reverência indevida que protege as ideias religiosas da crítica. O antirreligioso não queima hereges. Ele publica livros, faz vídeos, debate e exige evidências. Ser um ateu passivo é uma posição de conforto intelectual. Ser um antirreligioso é uma posição de responsabilidade moral. É reconhecer que enquanto a crença religiosa for considerada uma virtude, enquanto a fé for colocada acima da razão e enquanto as instituições religiosas detiverem poder político e privilégios fiscais, o sofrimento humano causado por elas continuará. É entender que não se pode viver e deixar viver com um sistema de pensamento que tem como um de seus objetivos centrais não deixar os outros viverem como bem entendem.
Não basta ser ateu e guardar isso para si. Isso é apenas ter a resposta certa para uma pergunta. Ser antirreligioso é entender as implicações dessa resposta e agir. É entender que a luta contra o dogma, a superstição e a irracionalidade institucionalizada é a continuação da luta iluminista pela liberdade humana, pela autonomia e por um mundo governado pela razão e pela compaixão, e não pelo medo de deuses imaginários. Não basta estar acordado do transe, é preciso ajudar a despertar os outros. Portanto, a escolha não é entre ser tolerante ou intolerante. A escolha é entre a complacência silenciosa diante de um sistema que causa danos reais e a coragem intelectual de nomear e combater esses danos. Ser antirreligioso não é sobre ódio, é sobre responsabilidade. É sobre reconhecer que as ideias têm consequências e que as más ideias, especialmente aquelas protegidas por uma aura de santidade, precisam ser desafiadas com clareza, com evidências e com uma defesa intransigente da razão e da compaixão humana. A neutralidade não é uma opção quando a batalha é pela própria mente. Se esta perspectiva ressoa com você, se você acredita que a crítica às ideias é um dever, não um crime, então este canal é seu aliado. Inscreva-se para fortalecer a voz da razão e do humanismo. Deixe o seu like para que esta análise alcance mais pessoas presas na armadilha da neutralidade. Use os comentários para compartilhar sua visão. Qual é, para você, o maior dano causado pela religião que exige uma postura antirreligiosa? E, por fim, compartilhe este vídeo. Ajude a despertar mais uma mente para a compreensão de que não basta deixar de acreditar. É preciso começar a desafiar.